Com o início dia 28 de julho de 1914, terminando somente dia 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial, que contou com a participação das maiores potências da Europa, é considerada pelos historiadores como um dos conflitos mais violentos da história da humanidade. No campo de batalha entraram cerca de 70 milhões de soldados, deixando aproximadamente 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. 21 anos depois, no dia 1º de setembro de 1939, tendo Adolf Hitler como um dos protagonistas e instigadores, iniciou-se aquela que é chamada de Segunda Guerra Mundial. Essa guerra teve proporções ainda maiores e mais catastróficas do que a primeira, contando com 100 milhões de soldados e deixando aproximadamente 70 milhões de mortes. O conflito só finalizou no dia 11 de novembro de 1945. Muitas pessoas, inclusive algumas celebridades, têm especulado sobre uma possível Terceira Guerra Mundial. Em um discurso feito na cidade de Moscou em 2016, o presidente russo Vladimir Putin, no site Isto É, afirmou que a Terceira Guerra Mundial já começou. No site BBC News, o pontífice romano Papa Francisco também afirmou que a Terceira Guerra Mundial já pode ter começado, isso pelos inúmeros crimes, massacres e destruições. Outros sites também afirmam as possíveis causas de uma Terceira Guerra Mundial. No início de 2020, com a explosão de uma bomba dos Estados Unidos no Iraque, matando o general iraniano Qasem Soleimani, uma das figuras mais importantes do Irã, fez com que nos noticiários até chegassem a cogitar uma possível guerra mundial. Alguns até acreditam que o Armagedon seria este combate, mas será que essa é a interpretação correta do que a Bíblia apresenta? Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal A Batalha do Armagedon. Eu não sei em qual cultura você se encontra, ou a qual classe social você pertence, ou até mesmo a sua cosmovisão bíblica ou a maneira de enxergar o mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Como você viu no início desse vídeo, nós vivemos em um mundo instável, complexo, com muitos problemas. Nós temos problemas na área social, na área política, na área religiosa, na área econômica, enfim, diversos problemas. Embora o objetivo central da Bíblia não seja se preocupar especificamente com guerras físicas, porque nós temos uma guerra muito maior por trás de uma simples guerra física, é importante lembrar que Jesus, em Mateus capítulo 24, mencionou alguns sinais que antecederiam a sua vinda e de como estaria o mundo. Veja comigo o que está escrito em Mateus, no capítulo 24, versos 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Como você observou no texto, Jesus já havia predito que haveriam muitas guerras e rumores de guerras poucos momentos antes de sua vinda. E o nosso objetivo aqui é desmistificar muitas coisas que têm sido faladas, principalmente a respeito do que seria o Armagedon. Como você observou, muitas pessoas têm especulado uma possível Terceira Guerra Mundial. Mas, queridos, eu queria explicar para vocês uma coisa. O Armagedon não se resume apenas a uma guerra física, a uma guerra que nós teremos que usar forças bélicas. Não é isso que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa. A palavra Armagedon, ela foi retirada da Bíblia. Então, para nós entendermos realmente o que significa esse termo, nós temos que ir à Bíblia. Não sei se você já ouviu falar, mas Hollywood lançou no ano de 1998 um filme com esse nome Armagedon. E a história do filme descreve um grande asteroide que vinha do céu de encontro à Terra. E para isso foi montada uma equipe de astronautas na tentativa de interceptar ou de impedir o choque desse grande asteroide. Outras pessoas até chegam a cogitar que o Armagedon seria um conflito bélico lá no Oriente Médio, mas nós não podemos aceitar todas essas coisas. Por quê? A Bíblia é que vai nos dar a resposta do verdadeiro significado de Armagedon. Você não pode aceitar tudo o que falam na internet a respeito desse tema ou a interpretação equivocada de muitas pessoas. Embora eu já disse que seja normal haver muitas especulações pelo tanto de problema que nós vemos enfrentando.
Mas por trás de uma simples guerra militar, uma simples guerra usando forças bélicas, nós estamos envolvidos em uma outra guerra com muitas dimensões que talvez você não saiba. Eu gostaria que você lesse comigo Apocalipse, capítulo 16, versos 13, 14 e 16. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Eu não sei se você observou no texto, mas o apóstolo João, preso lá na ilha de Patmos, a mando do imperador romano Domiciano, escreveu o livro do Apocalipse e disse que a palavra Armagedon não era o nome de uma batalha, e sim de um local. Mas o interessante de toda essa história é que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Foi escrita no idioma hebraico, o Antigo Testamento, e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a língua universal da época. O apóstolo João, como os demais escritores do Novo Testamento, se utilizaram do idioma grego para escrever os seus livros. E então o livro do Apocalipse foi escrito na língua grega, mas o apóstolo João disse que para nós entendermos o significado verdadeiro da palavra Armagedon, nós teríamos que ler essa palavra no idioma hebraico. E quando nós vamos no idioma hebraico, nós percebemos que a palavra Armagedon ela é a junção de 2 palavras hebraicas. A primeira palavra, Har, que significa monte ou montanha, e a segunda palavra, Magedon, que significa Megido. Então, o significado seria montanha de Megido. Mas, afinal de contas, o que seria então esse monte ou montanha de Megido que a palavra Armagedon significava? Para isso, eu gostaria que você fizesse uma análise comigo no mapa do antigo Israel. Como você pode observar aí, Megido não é um monte, e sim considerado um vale, é uma região onde foi travadas várias batalhas do povo de Deus, principalmente ali no Antigo Testamento. Mas quando nós observamos aqui no mapa de Israel, o único monte que nós temos na região de Megido é o Monte Carmelo. Isso traz algumas coisas interessantes para mim e para você. Querido, nós precisamos analisar uma coisa. Se a palavra Armagedon significa, traduzida, Monte de Megido, e quando nós vamos no mapa de Israel, nós percebemos que o único monte na região de Megido que nós temos é o Monte Carmelo, o que então o apóstolo João estava querendo dizer? O Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo João, queria levar os seus leitores a entender como que seria a batalha do Armagedon. Na verdade, nós entendemos aqui, Armagedon não é o nome de uma batalha, é o nome de um local. Então, aconteceria uma batalha nesse local. Quando nós vamos no mapa de Israel, nós percebemos que o único monte que tem na região de Megido é o Monte Carmelo. Nós só chegamos a uma conclusão. Deus queria que eu e você, para entendêssemos o que seria o Armagedon, nós teríamos que olhar lá o grande conflito que houve no Monte Carmelo. Elias contra os profetas de Baal. De um lado estava Elias, do outro estavam os profetas de Baal. Queridos, eu preciso te contar uma coisa. A questão do grande conflito que existia ali no Monte Carmelo, a batalha que foi travada ali, tinha como tema central a adoração ao Deus verdadeiro. Aqueles que adoravam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, guardavam os mandamentos de Deus. Aqueles que adoravam Baal e adoravam as filosofias, um culto sincretista, então ficaram do outro lado, na adoração ao Deus pagão, o Deus Baal. Estava tendo um conflito cósmico ali que o pano de fundo era a adoração. Para eu e você entendermos então o que significa Armagedon, já fica um pouco mais fácil quando nós analisamos ali o que aconteceu no Monte Carmelo. Queridos, isso vai ser um reflexo do que vai acontecer nos últimos momentos da história dessa terra. De um lado ficarão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Do outro lado ficarão aqueles que adorarão a besta e a sua imagem e receberão um sinal na testa ou na sua mão. Nós temos um conflito que você precisa de estar decidido. Você precisa tomar uma decisão hoje para decidir em qual lado você vai estar nesse último grande conflito. E um detalhe que eu gostaria de dizer que talvez você não percebeu ou ninguém te contou. No momento da batalha do Armagedon, será na queda da 6ª praga. Ou seja, a porta da graça já vai estar fechada. Quando eu digo esse termo, a porta da graça já vai estar fechada,
eu estou querendo dizer que a oportunidade de salvação já não existe mais. Todos os casos já estarão decididos e por isso que você vai ter que tomar uma decisão hoje. Você vai querer estar na batalha do Armagedon de qual lado? Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Ou daqueles que adoram a besta e a sua imagem? Tome a decisão hoje, querido. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de oportunidade de salvação. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, deixe seu like e nos ajude a divulgar o canal compartilhando. Nós vamos trazer mais temas importantíssimos para o tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você nos ajudasse na divulgação desse canal. Eu te agradeço e até o próximo vídeo.